Ezequiel, capítulo 37, vamos estar lendo a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me enviou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra viva, Senhor, essa é a tua palavra poderosa, Senhor. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo venha falar nesse lugar, Senhor, a cada coração que entrou aqui. Que haja espaço, Senhor, que haja entendimento, que todas as palavras que forem liberadas desse altar, o teu Espírito Santo conduza até os ouvidos, Senhor, dos teus filhos, Senhor, para que eles tenham o entendimento, a compreensão, Senhor, de tudo aquilo que precisam viver nessa terra com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um que está nesse lugar, aqueles que estão em casa nos assistindo pelo programa Mais Que Vencedor. Alcança, Pai, que famílias sejam, Senhor, edificadas e fortalecidas através dessa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos como igreja nessa noite. Amém e glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Faz uma pergunta para quem está perto de você: você é osso ou profeta? E aí, o que ele te respondeu? Você é osso ou profeta? Ezequiel foi chamado por Deus para trazer libertação ao povo de Judá, que estava cativo lá na Babilônia, onde o que causou toda essa humilhação, porque a Babilônia foi um tempo de humilhação, um tempo de cuidado, um tempo de tratamento de Deus. Vamos nem colocar como humilhação, mas como um tempo de tratamento pela desobediência do povo. Deus conduz toda uma geração então, e ali eles ficam cativos na Babilônia, e junto estava lá Ezequiel. Foi um período de escravidão, porque a desobediência à palavra do Senhor foi assim algo muito decepcionante para o Senhor. Então ele permite que tudo isso aconteça, e o povo é levado então como escravo para a Babilônia, e ali o povo então começa a padecer, a passar situações que nunca antes tinham passado pela desobediência. Como eu falei na ministração da oferta, a obediência, querido, abre portas. A obediência gera o milagre de Deus, gera a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E aqui mais uma vez eu estou falando de um povo que estava desobedecendo a palavra de Deus. Mas eu creio que em toda geração, ainda que um povo venha desobedecer, ainda que um povo venha se levantar, eu creio que Deus tem levantado remanescentes nessa geração, pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus, pessoas que estão dispostas a se colocarem como Ezequiel, querido, na posição de filhos obedientes, dispostos a serem levantados a qualquer momento pelo Senhor, para trazer uma nova história, para trazer uma nova visão, para trazer um novo entendimento, um novo conhecimento, um novo rumo para o povo. Porque pode ser que você entrou aqui, você está cansado de evangelho, você está cansado da palavra de Deus,
Você está cansado de tudo que você já viveu dentro da igreja, e hoje você está afastado, longe, distante do Senhor, fora dos princípios da palavra de Deus, andando distante de tudo aquilo que Deus planejou para você. Eu quero dizer que hoje eu sei que o Espírito Santo, ele já está falando com você, mas vai falar ainda mais nessa palavra, vai despertar você a sair dessa Babilônia, dessa escravidão, sabe, dessa situação que tem te levado a cada dia mais para o fundo do poço. Você talvez não tenha encontrado mais saída diante de tudo que tem acontecido na sua vida, mas eu creio que essa palavra vai trazer um norte, vai trazer uma direção para você. Olha só que interessante, Deus traz uma visão a Ezequiel. Deus traz uma visão a Ezequiel, vale, uma visão de vale, uma visão de ossos, um lugar terrível, um lugar de pessoas que tinham morrido, estava ali só os seus esqueletos, só os seus ossos, e ele estava na borda do vale, vendo toda essa situação, mas muitos ossos. E o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel no versículo 3: acaso poderão reviver esses ossos? A resposta de quem entende, querido, que tem um Deus que é poderoso, está acima de todas as coisas, que governa toda a terra. A resposta de Ezequiel é fantástica. Ele diz assim: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Senhor Deus, tu sabes. Porque ele não tinha poder, ele não tinha autoridade para ressuscitar morto, ele não tinha autoridade para declarar sobre ossos. E ele diz: Senhor, tu o sabes. E nesse reconhecimento de saber quem é Deus, quem é o Todo-Poderoso, ele recebe uma ordem: profetiza. Ele recebe uma direção: profetiza. Para pensar comigo essa visão que Deus trouxe a Ezequiel. Ele está lá no seu dia a dia e de repente Deus vai e traz uma visão para ele. Uma visão que ao nosso entendimento, talvez se alguém chegar para você e contar algo, você falar: tá maluco, rapaz, tá vendo muito filme de terror, tá vendo muito filme de morte, muito filme de tragédia. E Ezequiel ali então naquela visão, eu acho fantástico o posicionamento dele, a resposta, entendendo diante de quem que ele estava. Eu creio que hoje nesse lugar aqui Deus já tem trago visões dentro dessa palavra, querido, de pessoas que se encontram em estado como esses ossos, sequíssimos, como essa realidade. Você está vivo, mas no seu interior você está seco, no seu interior você está ferido, você está destruído. Talvez a visão interna que você tem hoje é de um vale seco, não está jorrando mais a água da vida, não está jorrando mais a palavra de Deus, não está jorrando mais amor, é só ódio, vingança. Talvez uma ferida que fizeram com você dentro da própria igreja, e você falou assim: eu não quero mais saber mais. Talvez um pastor fez algo com você e você se frustrou. Eu quero dizer algo para você que nessa noite, querido, o propósito de você estar aqui hoje, diante de tudo que você veio aqui, seja para o que for, mas que você entenda, o propósito que você entrou aqui hoje é para cultuar o nome do Senhor Jesus. Faça o que fizer com você, fale o que falar, o teu alvo tem que ser Jesus. Nada pode te tirar desse foco, querido. Ainda que alguém venha tentar fazer algo contra você, se você estiver focado, você não será atingido. Deixa eu dar um exemplo, é claro. Exemplos são para ser seguidos, exemplos bons. Não podemos pegar um exemplo ruim e trazer para a nossa vida e falar: não, agora é por isso que eu não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de compromisso. Já reparou que nós estamos sempre pegando exemplo ruim? Ah, que o pastor roubou a igreja, aí todo pastor é ladrão. Olha a nossa mentalidade. Eu aprendi desde criança, querido, que exemplo bom é para ser seguido, não é exemplo ruim não. Fala para quem está perto de você: exemplo bom é para ser seguido. Porque quando nós seguimos o exemplo bom, querido, nós vamos querer viver e desfrutar aquilo que aquela pessoa tem feito de bom, querido, está vivendo, desfrutando. Se pegar a sua profissão e dizer que todo mundo é ladrão, mas você é um camarada honesto, o seu exemplo vai ser seguido. Não daquele camarada que roubou,
sendo que outras partes vai dar conta para Deus. Quando eu olho para Ezequiel, está diante de uma situação caótica, um exército morto, um exército que foi levantado por Deus, homens e mulheres que eram de guerra, homens e mulheres que abriam a boca para falar da palavra do Senhor, querido, e vidas se rendiam diante de Deus, homens e mulheres que trabalhavam para o Senhor, homens e mulheres, querido, que conheceram a história do mar se abrindo, de Deus fazendo milagre, mandando pão, carne, alimentando o povo, libertando o tempo todo. E agora esse povo está num vale, mortos, secos, desacreditados, mediante a tudo que nós estamos vivendo, querido, nesse século, nessa geração, diante de tudo que nós vivemos nessa semana. O terror tem tomado conta das pessoas. Eu quero louvar a Deus que Deus te trouxe aqui hoje para esse dia, ainda que seja por um motivo Ele te trouxe aqui, você está ouvindo a palavra dEle. Ei, deixa eu te dizer algo, Deus quer levantar um exército forte nessa geração, e Ele conta com você nesse tempo. Ele conta com esse irmão que está do seu lado. Você é uma pessoa que tem um potencial enorme e ainda não sabe. Deus vai te usar nesse tempo. Deus tem um propósito na tua vida. Você crê nisso, querido, em nome de Jesus? Pode dar um glória a Deus para Ele aí, pode aplaudir. Por isso a pergunta no início da mensagem: quem é você? Osso ou profeta? Pastor, hoje eu estou na condição de osso, estou seco, estou magoado, estou chateado, estou ferido, estou frustrado. Você pode ter entrado na condição de osso, mas você vai estar aqui na condição de profeta, porque quem te chama é o Senhor, quem te escolheu foi o Senhor. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Ei, não dá para fugir, esse é o teu chamado. Foi para essa causa que Deus te levantou. Ele não te chamou para uma religião, Ele te chamou para você anunciar as boas novas. Ele te chamou para você anunciar, querido, o reino dEle. Eis que estou à porta e bato. Ele bate a porta do teu coração nessa noite. Versículo 11. Olha a visão. Versículo 11. Olha a visão do povo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha o que o povo estava dizendo. Eis que eles declaram, eis que eles dizem: os nossos ossos, o que? Se secaram, versículo 11, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Olha o que o povo estava, a forma que eles estavam se vendo. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Estamos todos desacreditados. Talvez você está desacreditado com tudo que você está vendo. Você que é pai, talvez, e tem filho, está desacreditado no seu filho, na sua esposa, no seu casamento. Hoje à noite você voltar a desfrutar aquilo que Deus te deu como bênção, não como maldição. Nossos filhos são herança do Senhor. Não podemos fazer vista grossa. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor para criá-los e conduzi-los no caminho de Deus. Ezequiel está diante de uma situação, está diante de um fato, aonde era ou acreditava ou profetizava. Ou você acredita que Deus é poderoso para fazer, ou você continua se tornando o quê? Osso seco. Olha que era a voz da maioria, era a voz do povo. Estamos sequíssimos, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Com tudo que estamos vivendo, querido, o que mais tem acontecido são pessoas que têm andado desacreditadas, sem esperança, não acreditam num bom futuro. Diante de tragédias que têm acontecido nesse mundo afora, temos que recorrer para o braço do Pai, temos que recorrer para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa pelo tempo que eu andei distante. Reconhecer que sem Ele não dá para continuar sem Jesus, não dá para prosseguir sem Jesus. Você está seco, tá? Pensamento do povo. Olha agora no versículo 12 comigo, por favor, a visão do profeta.
Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus. Coloca-se você agora na posição de Ezequiel. Recebeu a direção, e a direção de Deus era o quê? Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Deus estava dizendo: tem esperança para você. Deus estava dizendo: ei, o amanhã pertence a mim, e eu tenho preparado um novo amanhecer para você que está desacreditado, para você que entrou aqui hoje. Deus já está no teu amanhã. Ele te trouxe aqui hoje para que você saia daqui com esperança no teu coração, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós estamos limitados a esse tempo, a essa hora agora. O nosso Deus já está trabalhando ao nosso favor, querido. No dia de amanhã vem um novo amanhecer sobre a tua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Tem um novo amanhecer preparado para você. Pergunta para quem está do teu lado: você é osso ou profeta? Está começando a melhorar, pastor. Entenda que o profeta, ele não é chamado para ver o que quer, e sim o que precisa ser visto. O profeta não é chamado para ver o que quer, e sim o que precisa ser visto. Você, como hoje na condição de profeta, na posição de Ezequiel, você tem visto de fato a realidade que está a sua vida? Ou vamos embora empurrando com a barriga, vamos fazer vista grossa para tudo que está acontecendo? Deus precisou trazer uma visão para alguém, mas não era a visão que Ezequiel queria. Ezequiel talvez, se pudesse escolher, praia, né? Aguinha de coco, uma rede deitada. Talvez se você pudesse escolher uma visão linda, né? Esses países lindos aí afora. Eita coisa gostosa. Mas não, o profeta não é chamado para ver o que quer, ele é chamado para ver o que precisa. Então Deus hoje está trazendo a sua real situação, aquilo que você tem enfrentado, para que você entenda o que Ele pode fazer. E uma das coisas que a gente é mestre em fazer com a gente mesmo é enganar a nós mesmos. A gente consegue se enganar, sabia? A gente consegue enganar, a gente mente para nós mesmos, e a gente acredita ainda. Quem já mentiu para si mesmo e acreditou aqui, gente? Ô glória, não sou só eu não, tem um monte de doido aqui também. A gente faz muito isso, a gente quer enganar. Não, está tudo bem, está tudo bom, isso, não, está tudo tranquilo, não tem problema, não tem nada, vamos lá, vamos continuar, é assim mesmo. E a gente mente para nós, mas não, está cheio de problema, está cheio de dificuldade, não senta para resolver, não senta para solucionar, a família está destruída, está um inferno dentro de casa. Se ele pudesse, ele morava dentro da igreja, se ele pudesse, ele morava dentro do trabalho, e ele está enganando a si mesmo, ele está mentindo para si mesmo. Então uma das primeiras coisas que Deus faz é trazer a sua realidade, o que você precisa, a forma que você precisa, a forma que Ele vai fazer, do jeito que Ele vai fazer, mas o seu posicionamento. Ezequiel não questionou. Quando você ouvir a voz de Deus, que eu creio que Ele está falando com você aqui hoje, apenas obedeça. Não queira andar pelos teus caminhos, não queira continuar vivendo talvez uma vida que você sabe que não está legal. Ah pastor, mas as minhas amizades, ah pastor, mas os meus colegas, a minha família, que vão começar a me chamar de crentinho, vão começar a me chamar de fanático, vão começar a me chamar o quê? Agora tu é crente, agora tu não bebe, agora tu não fuma, agora tu não faz mais nada. Qual é a sua condição hoje? Existe uma palavra chamada resiliência, é voltar ao estado original. Talvez hoje é o que você precisa, voltar ao estado original, voltar ao propósito a qual você foi criado. Que aconteça e se cumpra essa palavra sobre resiliência, voltar ao estado original. Chega de andar perdido, chega de andar desorientado, chega de andar sem conhecimento de nada e tomar partido das coisas. A gente faz isso, a gente não conhece e toma partido. Não, isso aí eu não vou fazer, isso aí nunca eu vou ser, essa decisão eu nunca vou tomar. Precisamos ser resilientes nessa noite e voltar ao estado original, para aquilo que Deus nos criou. Deus tem um propósito na sua vida. Diz para quem está perto de você, mexe com essa pessoa aí, fala: Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Glória a Deus.
Interessante que no versículo 2, Deus não chama Ezequiel para ficar prostrado. Ele diz assim no versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos. Ele estava na borda de um vale, e Deus falou assim: dá um passeio, anda em volta desse vale. E Ezequiel foi andando. Na nossa caminhada é assim, querido. Deus não nos chamou para ficar parado, prostrado, não nos chamou para ficar paralisado, porque o medo paralisa, mas a fé nos move a acreditar, a fé nos move a cada dia mais a levantar pela manhã e trabalhar, a fé nos move a cada dia mais sair da nossa casa, num domingo, vir para um culto como esse, adorar o nome do Senhor Jesus. A fé nos faz acreditar que tem um Deus que está governando todo o universo, querido. A fé nos faz entender que Ele nos gerou, Ele nos criou com um propósito. Você não é obra do acaso, você não é um acidente. Deus tem uma obra linda na tua vida. Você não nasceu, você não é acidente, você é um projeto de Deus nessa terra. Você é um projeto dele nessa terra. Em nome de Jesus. Ele não ficou parado e frustrado, cabisbaixo, dizendo: ah, Jesus, não vou andar aqui não. Ai, que visão terrível, que visão horrível. Eu não sei qual é a visão que você tem enfrentado nesse momento, mas seja resiliente nesse momento agora e entenda o propósito original que Deus te chamou. Ezequiel, ele teve uma sensibilidade de entender que só a palavra de Deus pode mudar qualquer situação contrária na nossa vida. Quantas palavras você recebeu na sua vida nessa semana, nesse ano? Talvez você tenha muitas experiências na sua vida e você já ouviu muitas palavras, e palavra machuca, palavra dói. Tem palavras que às vezes é pior do que um soco na cara, porque ela vai para dentro do coração, e ali ela machuca. Talvez você está guardando palavras no teu coração aí muitos anos. Talvez você está sofrendo por palavras que você ouviu na sua infância, do seu pai e da sua mãe, que você não seria nada, que não daria certo, e você carrega o eco dessa voz no seu ouvido, está ecoando já há muitos anos. Talvez disseram para você que você não vai ser nada. Talvez você ouviu na escola alguém dizendo para você que você não daria certo em nada, que você é desengonçado. A palavra de Deus coloca as coisas em ordem. Você pode ser o pior ser humano do mundo, mas a palavra de Deus vai colocando as coisas em ordem, vai arrumando, vai dizendo: ei, o propósito é esse, filho, eu te gerei para isso aqui. Ezequiel estava vendo uma condição terrível, mas ele recebe uma ordem, e a ordem, sabe o que era? Profetiza. Ele diz na situação, querido, que diante daquilo que ele estava vendo, o Senhor disse a ele: pode reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor, a honra é tua, o poder é teu, a glória é tua. A resposta do céu foi para ele, sabe qual? Profetiza. O texto de Tiago, capítulo 3, é bem claro sobre o poder da palavra, querido. Você tem poder para trazer vida, você tem poder para trazer morte. Mas nessa noite eu creio que em nome de Jesus essa palavra está gerando vida dentro do teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família, onde você estiver. Se você ouviu alguma palavra, essa palavra está dentro de você há anos. Em nome de Jesus, a ordem nessa noite é: profetiza. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus, repita comigo: Senhor, nessa noite eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre a minha casa, que eu sou mais do que vencedor. E nenhuma circunstância, e nenhuma palavra vai impedir o teu agir sobre a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, a palavra traz ordem. Está trazendo ordem sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre a vida desse filho. Profetiza. Deus deu autoridade para Ezequiel. Está tudo difícil, ninguém está acreditando. Profetiza. Não podemos andar por aquilo que estamos vendo.
Fé é você enxergar, querido, coisas que ninguém está enxergando. Fé é você acreditar que Deus já está trabalhando, já está operando um milagre. Para a gente terminar aqui, ossos apontam para estrutura. Ossos apontam para estrutura. E Deus mostra então que o povo de Israel estava todo desestruturado. Não tem como conduzir uma casa desestruturado. Não tem como conduzir uma família desestruturado. Não tem como conduzir uma empresa desestruturado. Não tem como, gente, não dá. Mas ele leva Ezequiel para aquele vale. E ele fala: Ezequiel, o meu povo está assim, sem estrutura. E vale para a gente assim. Quantas vezes eu falo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está me colocando no vale, Pai, porque eu preciso o quê? Me estruturar. Diante de tudo, querido, que nós enfrentamos na vida, diante das situações contrárias que se levantam, nós precisamos de estar estruturados. Vale para aqueles que estão sem estrutura, sem rumo, sem direção. Mas eu entendo também que nesse vale, querido, é onde nós reconhecemos da onde nós viemos. É da onde nós reconhecemos a nossa essência. Era só osso naquele lugar, querido. Ossos apontam para a estrutura. E quando você reconhece a tua estrutura, mesmo que você esteja estabilizado, desestabilizado, desestruturado, hoje aqui, eu me apego na palavra de Deus, que é poderosa, que ela diz que é na nossa fraqueza que vem o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu estou fraco, estou desanimado, mas você está no caminho, mas você está buscando. Aquele povo já tinha virado osso. Aquele povo já não tinha mais esperança, expectativa de nada. Ficaram paralisados dentro do vale. Não tem como sair, não adianta a gente sair, a gente vai morrer. Nós somos escravos, Deus esqueceu da gente, abandonou a gente. Ficaram murmurando a vida toda ali. E Deus leva Ezequiel ali para dar uma lição para ele, dizendo: Ezequiel, olha só, enquanto o meu povo ficar murmurando, eles vão padecer. E eu te trouxe aqui hoje para você entender que quando a palavra, quando começar a profetizar, quando alguém na tua casa começar a profetizar, que comece por você. Quando alguém começar a declarar palavra de vida, eu mudo todo o quadro, eu mudo toda a situação. E aquilo que estava acabado, desestruturado, desacreditado, ninguém dava mais nada. Eu libero a minha palavra do céu, através de um servo meu, e ele profetiza, o milagre acontece. Deus quer te levantar nessa geração. Deus quer te levantar nesse tempo. O decreto profético deixa bem claro, como nós lemos: junte cada osso ao seu osso. Não foi a perna no ombro, o braço no lugar da perna, juntou os ossos todos desorganizados, não. A palavra profética tem poder de colocar as coisas em ordem. Ele declarou, ele profetizou. Amados, que imagem, que cena linda diante dos olhos daquele profeta. Osso com osso se juntando, os nervos aparecendo, carne. Estava ali diante dos olhos de Ezequiel um exército poderoso. Porém ainda faltava uma coisa. Não adianta estrutura, não adianta a gente ter tudo organizado, se a gente não tiver na nossa vida o sopro do Espírito Santo de Deus. O sopro de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas narinas, trazendo ar, trazendo batimento. Não adianta você hoje ter uma estrutura e estar de pé, mas você não ter Jesus como teu Salvador. É você andar como uma estrutura, é você andar como um osso, é você andar como um morto-vivo. Eu creio que Deus te trouxe aqui hoje com um propósito, dizer para você: chega de andar, chega de estar de pé como aquele exército que estava de pé. Versículo 15, perdão, versículo de número 13. Porém vós sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ao povo meu.
porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz. É preciso o sopro do Espírito Santo na tua vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos envia um ajudador, que é o Espírito Santo. Sozinho não dá. Deus não te chamou, Deus não te gerou para você ser osso, mas sim um profeta nessa geração.